É um salmo de Davi. Davi diz assim: louvarei ao Senhor quando? Em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Aí temos explicado. Pastor Jé, como é que eu posso louvar a Deus se eu estou com câncer no meu corpo? Um exemplo. Como é que eu posso louvar a Deus se meu casamento está assim, se meu filho, minha filha? Mas o que é louvar? Louvar é exaltar as qualidades de alguém. É exaltar o Senhor diante de todas as adversidades. É acreditar que Deus é maior do que a adversidade que você está enfrentando. É o diagnóstico da doença. Ele é Deus. Então louvarei o Senhor em todo o tema. Como é que eu posso louvar? Porque o nosso conceito de louvor é aleluia, glória a Deus, bendito seja Deus, cantar, louvar. Tudo faz parte. Mas é mais do que isso, é exaltar o Senhor diante das adversidades. Dois casos conhecidos. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 14. Só informação. Segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 14. O exército do rei da Síria cerca a cidade onde estava o profeta Eliseu. Eliseu descobria todos os planos de guerra e, por divina revelação, ele falava, entenda, com o rei de Israel, os planos de guerra do rei da Síria. O rei da Síria ficou chateado com aquilo, o que está acontecendo? Quem está contra nós? Quem está nos traindo? E alguém disse: não, majestade, entenda bem, o profeta em Israel, veja quem está mexendo no microfone, acho que o rapaz lá dentro, ele, entendeu? Quem está mexendo no microfone, ele está deixando de lidar, mexendo no microfone, não está escutando? Ou como diz o autor, estou ouvindo coisa. Então, estava saindo mesmo. Então, voltando, então ele ficou sabendo, mas quem é o traidor? Não, tem um profeta em Israel, que tudo que tu planeja escondidas, ele fala ao rei de Israel. Aí ele mandou cercar a cidade. Versículo 14. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus, o auxiliar de Eliseu, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Isso é louvar a Deus, é não se intimidar, porque se o inimigo está fazendo algo, Deus é maior. Nós não podemos nem devemos perder a paz diante daquela adversidade, porque nós temos o exército de Deus, ou temos o próprio Deus. Segundo o livro de Crônicas, estou bem com informações conhecidas. Segundo Crônicas 32 é o capítulo, 7 é o versículo. Segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 7. Aqui era o rei Ezequias, diante de uma grande adversidade. Um exército muito forte veio contra ele. Era o exército de Senaqueribe. E cercou a cidade também onde ele morava, onde ele era rei. O que ele fez? Segundo Crônicas 32, 7. E disse: esforçai-vos e tende bom ânimo. Não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco que com ele. Isso é louvar a Deus. Isso é dizer que Deus é maior do que aquela adversidade. Surgiu essa doença, essa enfermidade, esse diagnóstico, mas o Senhor é maior. Mas nós esquecemos e nós perdemos a paz. Não podemos. Temos que louvar a Deus, exaltar o Senhor em todos os momentos, em todas as situações, mostrar a grandeza do amor de Deus. Vamos para o Novo Testamento. Vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 23. Aqui é o louvor direto. 16, versículo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Era Paulo e Silas, dois homens de Deus que estavam pregando o evangelho. Eles saíam de uma casa, de uma mulher chamada Lídia, e iam para um certo lugar de oração.
No meio do caminho aparecia sempre uma jovem com espírito de adivinhação. Olha, pessoal, estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Mas ela fez alguns dias, perturbando a Paulo. Paulo, então, cheio do Espírito Santo, entendendo o que está acontecendo, se virou, repreendeu o espírito na adivinhação e ele foi embora. E ela parou de adivinhar. Os homens que exploravam aquela moça, então, inventaram uma história, levaram Paulo e Silas diante dos magistrados, disseram, olha, esses homens, sendo judeus, nos expõem costumes que não nos é lícito praticar, nem ouvir, nem praticar, visto que somos romanos. Mas nada, é história. É como hoje, a pessoa às vezes vê uma perseguição ao Evangelho, a perseguição à obra de Deus, é tudo história, não, porque tem a cultura tal, tem tradição não sei o quê, temos que respeitar isso, respeitar aquilo, né? Que as pessoas perdem quando as pessoas se convertem ao Evangelho, né? A perda do outro lado. Aí, eles foram então na mesma hora, vamos dizer, presos, levados à praia dos magistrados, foram presos e foram açoitados com varas, foram jogados na prisão. Versículo 24, o qual, tendo recebido tal ordem, o carcereiro, os lançou no cárcere interior, ele segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas fizeram o quê? Oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. Mas por que eles fizeram isso? Primeiro oraram, tem que orar. Então surgiu essa doença, surgiu, Deus, eu não vou temer, eu não vou me espantar por causa dessa doença, porque o Senhor é maior. Depois louve a Deus. Cante, Deus está no controle, Deus está agindo. Você já fez o verdadeiro louvor, você apresentou. E a Bíblia diz que Deus, ele habita no meio dos louvores do seu povo. Quando eles tiveram a convicção de que Deus estava no controle, você tem que trazer Deus, buscar. A oração é isso, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Abra o coração e busque. Deus, eu preciso de Ti nessa situação. Senhor, eu preciso da Tua ajuda, preciso da Tua manifestação, quero o Senhor comigo. Faz. Quando você tem convicção que Deus está, pode louvar, porque se Deus entrou, quem vai vencer o Senhor? Quem vai impedir Deus de agir? Porque para Deus não há impossível. Quando nós temos a convicção da presença de Deus, quando nós temos a convicção de que Deus está no controle, que Deus está naquela situação, começamos a cantar e a louvar. E diz então, e de repente, Ele habita no meio dos louvores, não é no meio da murmuração, no meio da reclamação, não. Perto da de repente, 26, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Pronto, igreja, é isso que tem que acontecer. Nós não temos que murmurar diante de qualquer coisa, diante de qualquer adversário. Temos que ter convicção da presença de Deus, convicção de que Deus está agindo, que Deus está operando. Fica com esse recado do início. Mas tem mais. Tem uma grande mensagem depois da carta de Paulo aos Coríntios que vamos falar. Só queria dar esse toque aqui nessa mensagem que muita gente está assustada com alguma situação. Às vezes não é doença, às vezes é uma causa na justiça, que parece que não vai ter fim, que você não consegue vencer, apesar de você ter direito, mas você não consegue. Coloca Deus. Não fique ansioso por nada. É a vida profissional, pastor Jaime, não está andando como eu gostaria, as coisas não estão funcionando. Às vezes parece difícil. Veja o povo de Israel quando saiu do Egito, eles foram pelo deserto. Era o caminho mais longo, nem sempre o caminho mais perto, entenda bem, é o caminho de Deus, não. Às vezes é aquele caminho que parece mais difícil. Mas se você é de Deus, você tem que ter a convicção de que Deus está contigo. Mesmo que você passe um momento difícil, um momento de adversidade, Ele continua contigo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as dificuldades. Até mesmo as dificuldades. Puxa, mas eu estou há algum tempo já, eu entrei nessa profissão, não estou conseguindo sucesso, mas eu sei que Deus é comigo, pastor Jaime. Eu orei para entrar nessa profissão, para fazer esse curso, eu pedi a Deus a direção, mas agora não está... Calma, louvarei o Senhor em todo o tempo. Senhor Deus, eu te pedi a bênção, eu pedi a direção, o Senhor me dirigiu nessa profissão, mas as coisas não estão acontecendo como eu gostaria, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Nunca esqueça, olha aí o celular, abaixa, esse está bem alto, hein? Esse parece que é para despertar. Bota lá embaixo, não é verdade?
Pega, entenda bem, obreiros aqui são especialistas nisso. Se alguém precisar, ele passa aí, abaixa para você, tá bom? Isso é para você não passar vergonha e só ficar olhando para você. Então, verifique aí. Mas voltando, nós precisamos disso, que você nunca esqueça do profeta Abacuque. O que ele disse lá? Ainda que a figueira... Vamos ver isso aí, coloca para mim Abacuque 3,17, eu gosto que você guarda alguns versículos da Bíblia que são chave, né? Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da manada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. 18, que diz? Todavia... eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Quer dizer, o socorro virá, meu irmãozinho. Ainda que esteja um momento difícil, não está produzindo o que você queria, você fez aquele curso, entrou na profissão, foi bem sucedido na graduação, se deu bem realmente, mas agora na prática não está acontecendo. Na prática as coisas não estão funcionando. Meu Deus, eu estou perdendo... Não, perde a cabeça não, para com isso. Louve a Deus, Deus, o Senhor está no controle, bendito seja o nome do Senhor. Ele vai suprir o pão de cada dia, Ele vai te dar. E Ele vai fazer multiplicação. Amém?